Olá, meu nome é Antônio Aquino e hoje nós falaremos sobre a santidade de Deus. Quando falamos de santidade, queremos dizer que Deus ele é infinitamente perfeito em todos os seus atributos e na sua excelência moral, que faz com que Deus tenha essa perfeição ao distinguir o que é certo e o que é errado, e inclusive ao fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Esse atributo de Deus ele é derivado do hebraico kadosh, que significa limpo, puro ou separado. Interessante dizer que nenhum atributo é repetido 3 vezes como a santidade de Deus. Olha lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. O versículo vai dizer o seguinte a respeito de uma visão que Isaías teve. Os anjos clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando nós vamos lá para o final da Bíblia, no capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse, João, na sua visão, ele vai dizer o seguinte: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, você não vê na Bíblia dizendo que Deus é glorioso, 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 ou que Deus é bondoso, 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 que Deus é justo, justo, justo. Mas quando se fala de santidade de Deus, alguns versículos vão falar que Deus ele é tão santo, mas tão santo, que a ênfase ocorre dizendo até 3 vezes no mesmo versículo que Deus é santo. Isso para a gente dar valor à santidade de Deus. Essa santidade de Deus ela tem 2 tipos, a santidade majestosa e a moral. O que é a santidade majestosa? Isso é o que vai fazer com que Deus seja grandioso e nós, homens, sejamos pequenos. Quando nós temos essa sensação de pequenez, de pequeninos que nós somos diante de Deus, ao contrário de Deus, que Deus é um ser todo glorioso, infinitamente distante de nós em sua nobreza, perfeição e grandeza dos seus atributos. Quando nós falamos dessa santidade majestosa de Deus, nesse sentido só Deus é santo assim, dessa forma. Mas nós temos a santidade moral de Deus, que é a perfeição relacionada à sua excelência moral, que vai fazer com que Deus aborreça o pecado, que Deus não tenha parte com o pecado, que Deus tenha desgosto com o pecado, ele tenha aversão ao pecado. E isso vai fazer com que Deus exija pureza de suas criaturas, de nós, homens, que temos a moralidade em nós, nós sabemos o que é certo e o que é errado. As leis que nos são dadas refletem quem Deus é moralmente, ou seja, nós temos, através da lei de Deus, o conhecimento do que é certo e do que é errado diante dele. Nesse sentido, a santidade de Deus é infinita e imutável. Deus ele é 100% santo e isso nunca vai mudar em Deus. Ao contrário de nós, homens, que nós somos finitos e variáveis na nossa santidade. Às vezes nós estamos mais santos, às vezes nós estamos menos santos, e nós nunca poderemos ser tão santos como Deus é santo. Quando falamos da santidade de Deus, Deus vai manifestar a sua santidade nas suas obras, nas suas leis, na redenção do homem. O que isso quer dizer? Que tudo que Deus vai fazer deriva da sua santidade. Todas as ações de Deus são santas, não existe ação de Deus, obra de Deus contaminada pelo pecado. Eclesiastes 7, versículo 29, vai dizer o seguinte: descobri tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Ou seja, a obra de Deus na criação foi de criar um homem santo e reto. Mas o homem se meteu em muitos problemas e se afastou de Deus. Quando nós falamos das leis de Deus, todas as leis de Deus são leis que vão nos guiar para a sua santidade. Romanos capítulo 7, versículo 12 vai dizer assim: assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Quando falamos da redenção de Deus, nós observamos que na salvação do homem, até algumas coisas que Deus fez
estão relacionadas à sua santidade. Quando Jesus está lá na cruz, isso a gente está vendo aqui em Mateus 27, versículo 46, é aquela passagem que vai dizer, quando Jesus está lá por volta de 3 horas da tarde já crucificado, ele vai dizer: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo ali é a ação onde Deus ele vira as costas para o seu próprio Filho Jesus, porque naquele momento Jesus estava com todo o peso do pecado dos cristãos, daqueles que creem nele, nas suas costas, sobre o seu ser. Então Deus, ele, com toda essa aversão que ele tinha, que ele tem em relação ao pecado, ele dá as costas para o seu próprio Filho Jesus, porque Deus, ele é santo e não suporta o pecado. Em Gálatas 3, versículo 13, também tem aquela passagem que vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí mais na frente ele vai dizer que Jesus se fez maldição em nosso lugar, e maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, Jesus Cristo se fez maldição lá na cruz, no nosso lugar. E em Isaías 53:10 vai dizer que ao Senhor agradou esmagar o seu filho, fazer o seu filho sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ou seja, Deus ele é tão santo, mas tão santo, que para que o homem seja salvo, ele precisou enviar o seu filho, fazer o seu próprio filho sofrer na cruz e carregar os nossos pecados na cruz, para que Deus possa olhar para nós e ver que nós podemos hoje sim levar uma vida de santidade. Então, como que nós podemos aplicar esse conhecimento sobre a santidade de Deus em nossas vidas? Entender a santidade de Deus e sermos reverentes. Se Deus ele é santo, nós precisamos andar em santidade também. Nós precisamos saber que o padrão de santidade do homem é Deus. Deus é que vai dizer o que é ser santo e o que não é ser santo. Infelizmente, muitos confundem ser santo com regras, doutrinas e leis inventadas pelos homens, mas nós precisamos lembrar que Deus é o padrão da nossa santidade, o que ele diz nas Escrituras Sagradas. E o texto vai dizer: seja santo como Deus ordena. Esse versículo famoso de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Deus vai dizer: seja santo como ele é santo. Deus diz: seja santo como eu sou santo. Isso é uma passagem também que está escrita lá no Antigo Testamento, nos escritos de Moisés, no Pentateuco. Então aqui Pedro estava relembrando que o povo de Deus, naquela época de Moisés, deveria ser santo, e o povo hoje também, o povo dito cristão, também precisa andar em santidade. Então era isso que eu queria falar sobre a santidade de Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!